texto conhecido de vocês. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra que lemos. Que o Senhor possa estar falando conosco e abençoando-nos, Senhor, nesta noite, abençoando toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente está vendo, irmãos, esse texto. Vocês acham que é fácil, irmãos? No caso aqui, 2 filhos. Nós sabemos que Deus tinha um plano já na vida de Jacó. Nós sabemos que Deus já tinha preparado ele para continuar a sua descendência. Mas a gente vê, irmãos, um pouquinho que você olha, observa aí, como ficou essa mãe, esse pai, neste momento. Um sai primeiro, depois vem o outro. Só que o que sai em segundo é o que vai dominar o primeiro. Talvez não entenderam a situação na hora. Talvez não entenderam o que Deus queria dizer com esta palavra. Talvez não entenderam o que o Senhor queria mostrar a eles. Mas o primogênito teria que reinar, e não o segundo filho. Deus faz das coisas loucas deste mundo para que a gente possa ver e conhecer coisas que Ele prepara e que Ele faz em nossa vida. Ele mostra-nos de uma forma totalmente diferente para que a gente possa entender as coisas. No momento a gente não entende. Muitas vezes você não entende o que você está passando. Muitas vezes nós não entendemos por que passamos algumas situações no passado. A gente vai entender lá na frente, depois que passamos. Olha, agora estou vendo porque eu passei aquela situação. Eu sei o que Deus quis tratar comigo, eu sei de que forma Ele quis tratar na minha vida, na minha família. Como estamos falando sobre família ainda este mês, eu quero falar um pouquinho sobre quem já teve amargura, irmãos, na vida. Quem já passou por situações assim, ficar amargurado, triste, ficar numa situação difícil. O que é amargura? Nós vamos falar sobre esse texto aí, um pouco sobre isso. Amargura, irmãos, é resultado de frustração não resolvida, causada por ira ou inveja, ou outra coisa. Amargura é resultado de frustração não resolvida, causada por ira ou inveja. Então a gente vê ali, irmãos, nessa família, Rebeca, Isaac, marcada por amargura devido contendas. Vai lá para o versículo, no capítulo 26, 34, 35, do ladinho aí. Você vê ali ele falando assim: tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Essas 2 mulheres, olha o que fala aí, irmãos, amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. 2 noras
duas mulheres, né, dele. Imagine, irmãos, porque foi buscar pessoas, não era do seu clã, foi buscar pessoas lá de fora para trazer, para se casar. Então imagine essa mãe, esse pai. É a mesma coisa você, filho, você, irmão. O que você pensa para os seus filhos? Eu gostaria que meu filho se casasse com uma mulher de Deus, que sirva a Deus lá na igreja, ou que seja de outra igreja. Não é isso que passa na sua cabeça? Eu gostaria que meu filho, Senhor, se casasse com alguém da nossa igreja. Naquela época, era a tribo deles, o clã deles. Eles queriam que casasse com o pessoal daquela tribo. E hoje, irmãos, a gente vê muitas vezes, a gente fica triste, pais ficam tristes, porque os filhos muitas vezes procuram pessoas lá fora para se casar. E a Bíblia fala julgo desigual. Vai dar certo? Tem casos que dá certo. Tem casos que a pessoa vem para Jesus, consegue trazer para Jesus aquela pessoa. Tem casos que não. Tem casos que, ao invés da pessoa trazer para Jesus, é levado para fora da igreja. E os pais ficam contentes? Não. Ficam chateados, amargurados. Não queria isso para o filho. Não queria que fosse dessa forma. E Rebeca estava dessa forma com Isaac. Os dois filhos ali, posteriormente, pela desobediência de Esaú, se casando com essas mulheres, que levaram outros deuses e amarguras para aquela casa. Mulheres que não eram da tribo deles, levaram deuses estranhos para casa. O que aconteceu com Salomão? Salomão, quantas mulheres tinha? Ele poderia ser feliz, abençoado? Poderia. No início era feliz, abençoado. No final, o que aconteceu? As mulheres o dominaram com seus deuses. E ele acabou aceitando a intervenção dos deuses estranhos e esqueceu-se do Deus verdadeiro. Esse é o grande problema, quando nós trazemos pessoas de fora, na família, que não são da mesma crença, no caso, que serve ao Deus verdadeiro, que serve ao Senhor. Ah, pastor, mas lá em casa deu certo. Meu filho casou, deu certo. Minha filha casou, deu certo. Mas nem todos dão certo. Nem todos dão certo. Não é a visão de Deus. Mas muitas vezes Deus realmente tem um plano de levar aquele rapaz ou aquela moça a conquistar alguém lá fora, traz para a casa do Senhor, e essa pessoa se converte, e é uma bênção nas mãos de Deus. É plano de Deus. É plano de Deus. Então a gente vê aqui, ó, amargura é comparada na Bíblia como espinhos que se alastram pela terra. É como algo amargo que se come, o gosto fica na sua boca. Quem já experimentou alguma coisa amarga e não sai da boca por um bom período? Você masca chiclete, você chupa bala e não sai. Fica ali aquela coisa e não sai. Tem casos, pessoas que estão sofrendo amargura até hoje por situações que passaram no passado e estão trazendo para o presente, e tem gente que ainda quer levar essa amargura para o futuro. A Bíblia diz: não ponha o sol sobre a vossa ira. Está lá em Efésios 4:26. Não coloque o sol sobre a sua ira. Porque se deixarmos a ira para amanhã, ela pode crescer, se enraizar, tomar conta do nosso coração, prejudicando outras pessoas. Quando o casal discute em casa, quando o casal tem uma briga em casa, se ele levar para o travesseiro o problema e não pedir perdão, não se acertar, o que vai acontecer? No dia de amanhã, um vai estar querendo morder o outro, um vai ter querendo esganar o outro, porque a noite inteira não dormiu e passou na mente dele um monte de coisas.
eu vou falar isso para ele amanhã. Ela fala, eu vou falar isso para ela amanhã. Ele fala. Então fica resmoendo a noite inteira. Que ninguém dorme, e no dia de amanhã é aquela discussão novamente. Nunca leve nada para o seu travesseiro, irmão. Resolva antes de deitar. Resolva antes de dormir. Discutiu de dia, brigou de dia. À noite, acerte antes de dormir. Que você vai ser abençoado, você vai ser abençoada. Porque Deus nos quer dessa forma. Um perdoando o outro. Um se entendendo com o outro. Um dialogando com o outro. Um tendo comunhão com o outro. Isso é família. E como se procede então a cura de um marido que está amargurado com a esposa? Colossenses 3,18. Dá uma olhada lá. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. A esposa, irmãos, essa é uma palavra que nós pregamos em casamentos. A esposa ter submissão ao marido cura a amargura do coração dele. Só de você ser submissa ao seu esposo, muitas vezes cura a amargura dele. Que ele está vivendo naquele momento, naquela situação, porque tem muitas que não são submissas. Muitas querem comandar a casa, muitos querem comandar o esposo. E lá no interior dele, muitas vezes fala assim: Deus, mas tu me chamaste para ser o sacerdote da casa. E eu não estou conseguindo exercer o sacerdócio. Eu não estou conseguindo manter minha casa como eu quero manter. É ela que está comandando tudo. Então será que não é hora de inverter os papéis? Mudar? Para o sacerdote resolver o que tem que ser resolvido? Para a esposa, para que o esposo fique mais aliviado, ele sinta-se melhor, não sinta amargura no seu coração? Como Deus disse ao criar a mulher, que ela seria uma auxiliadora idônea. É a bênção que nós temos ao nosso lado, homens. É a ajudadora que nós temos ao nosso lado, idônea. Ela é capaz, ela trabalha, ela faz o que nós não fazemos. Ela exerce sua função como mãe, como esposa, trabalhadora. Mas para alegrar o coração, muitas vezes, do marido, ou para sempre alegrar, seja submissa ao seu esposo. E Deus vai se agradar de você também. O marido fica feliz quando a mulher lhe ajuda. Ele gosta que a mulher o respeite. Ele gosta disso. Também tem o lado oposto. A esposa muitas vezes fica amargurada com o marido. E qual o motivo? De que forma? Por quê? E como tratar essa cura? A mulher é curada da amargura quando o marido tem verdadeiro amor pela sua esposa e demonstra esse amor para a sua esposa. Está entendendo, irmãos? Quando você demonstra amor por ela. Tem marido que não liga muito para a esposa. Antigamente, vocês lembram? Alguém mais da minha idade aqui vai lembrar. Vocês olhavam na rua, eu lembro aqueles irmãos iam para a igreja, iam com a Bíblia embaixo do braço, aquela fileirinha assim, o marido atrás, a mulher atrás e os filhos atrás. Nunca pegava na mão. Lembra, Branco? Você lembra, sim. Eu falo em sentido de igreja, irmãos, mas também, no caso, na rua, antigamente, as pessoas antigas não se abraçavam, não se pegavam na mão. Ia um atrás do outro. Uma fileirinha, um atrás do outro. A esposa, irmãos, a esposa sente-se bem, gosta de carinho, gosta que você dê amor a ela, que você esteja cuidando dela, que você, quando encontre ela chegando em casa,
que você se dedique um tempo a ela, para ouvir o que ela tem que falar. Porque a mulher gosta de falar, não adianta, ela gosta de falar. E o marido não tem ouvido para ouvir a mulher, ele tem ouvido para o futebol, como ontem, né? Ontem, se a mulher falasse alguma coisa, o marido no sofá, poderia dar alguma confusão na hora do jogo. O homem gosta do futebol, mas dê um tempo para sua esposa, tenha um tempo para ouvir ela. Quantas vezes você não tem saído com ela passear? Quantas vezes você tem deixado ela ir só com os filhos e você fica em casa? Eu sei que tem homem que é caseiro, tem homem que gosta de ficar dentro de casa, mas tem, irmãos, acompanhar a sua esposa. Tem homem que detesta ir no supermercado com a esposa. Eu não sei se é porque não gosta de gastar, ou eu não sei se ele não gosta de empurrar o carrinho. Você vai estar ali ao lado dela, irmãos, vai estar junto com ela, empurrando. Eu detestava ir em supermercado quando casei. Eu detestava. A maioria, a Tereza que ia. Hoje, irmão, eu faço questão de ir com ela. Eu gosto de passar 2 horas ali, 2h30, e vai vendo uma coisa, vai vendo outra. Pega essa não, ela põe no carrinho, eu tiro. É mais ou menos assim. Os homens são mais ou menos assim, né? Ela põe, vai pondo, um monte de coisa. Aí não, isso aqui já tem em casa, ó. Isso aqui eu vou tirar fora. Então é mais ou menos assim, né, Branco? Então, gente, a mulher gosta de agrado. Quanto tempo você não agrada ela? Quanto tempo você não faz um carinho para ela? Quanto tempo você não escreve um bilhetinho para ela? Não sei que o casal esse dia falou para mim, foi viajar, chegou lá, abriu a mala, tinham vários bilhetinhos, lá no encontro de homens lá em Campinas. Chegou lá, abriu a mala, vários bilhetinhos. Eu te amo, eu te amo. Você já está fazendo falta em casa. Não é gostoso, irmãos, dessa forma? A esposa vai viajar, enche a malinha dela de bilhete, enche, sem ela perceber, no meio da roupa dela lá, a hora que ela chega num determinado local, vai ver lá os bilhetinhos, vai se alegrar com você, com a sua atitude. Forma de demonstrar amor. Forma de demonstrar amor. Para o filho, mesma coisa. Como você demonstra amor para o seu filho? Não é só levando ele ao shopping. Não é só levando ele passear na praia. Não é só dessa forma. Como que se demonstra amor pelo filho? Porque tem filho que está amargurado com você, pai. Com você, mãe. Está chateado com a situação. O problema é quando o filho não fala. Que está amargurado, está chateado. Uma pergunta aí, marido. Você daria sua vida pela sua esposa? Você daria sua vida pela sua esposa? Esposa, você daria a vida pelo seu esposo? Tem gente que fala assim, eu daria a vida pelo meu filho. Já vi um monte de vezes essa frase. E pelo seu esposo, pela sua esposa? Você daria a vida? Isso é amor, irmãos. É amor. Pessoas tiram o rim, fazem uma cirurgia para doar para a esposa, para o esposo, para o filho. É amor. Muitas vezes, irmãos, pais são curados da amargura quando os filhos andam em obediência para com seus pais. Tem pais que ficam chateados, amargurados de ver os filhos que não lhes obedecem. Filhos, obedeçam ao Senhor, seus pais. Obedeçam aos seus pais, porque a vida sua vai ser prolongada sobre a terra. Não deixe seus pais chateados, irados. Obedecer quando a vontade do pai e da mãe é a nossa, é fácil.
Mas quando não é, fica difícil. Por isso é importante obedecer em tudo. Quando Rebeca acolheu mais a Jacó do que Esaú, eles sofreram amargura. Imagina, irmãos, que situação. O pai, Isaac, gostava mais de quem? Esaú. Gostava porque ele trazia caça para ele. Caçava lá, trazia, fazia a carne lá, trazia para o pai. Assava a carne e trazia para o pai. A mãe, por sua vez, gostava de Jacó. Por quê? Ele estava sempre junto com ela dentro de casa, o queridinho da mãe. E voltando um pouquinho, nós podemos fazer separação dos nossos filhos em casa? Um melhor que o outro? Nós podemos falar, o Carlos é melhor que a Sandrinha. Os dois são filhos. Ou tem duas. Uma é melhor que a outra? Não, não podemos, irmãos. Nós vamos trazer isso aí o quê? Para a nossa vida. Os pais, problemas. Porque eles vão crescendo e vão vendo que os pais têm mais amor por um do que para o outro. O que acontecia ali com Esaú e Jacó? A mãe talvez nunca acariciou Esaú, nunca nunca comia a caça dele, não ligava para a caça, mas ela ligava para Jacó. E por sua vez, Isaac talvez nem ligava para Jacó, porque ele gostava mais do filho, que era o primogênito dele, Esaú. Então não faça a diferença dos seus filhos, irmãos, tratem todos iguais. Tratem todos iguais para que a sua vida seja abençoada, para que você seja abençoado. E não haja contenda entre eles. Eu não conheço famílias com filhos assim, mas talvez você conheça. E o pai trata melhor um que o outro e realmente há problemas dentro de casa. O amor de Deus para conosco, irmãos, é um só. E o nosso amor para nossos filhos tem que ser um só. O mesmo amor que Deus nos amou, nós transmitimos para os nossos filhos. O mesmo amor para com eles, não fazendo acepção. Deus amou seu filho único, de uma forma toda especial. Da mesma forma que Deus amou seu filho, nós temos que amar nossos filhos iguais, não fazendo separação um do outro. Mas também tem um problema, muitas vezes, dos filhos, devido à situação dos pais, eles podem ficar chateados com a situação dos pais, amargurados por alguma coisa que os pais fizeram por eles. Em Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. A amargura dos filhos também, sabe como ela pode ser curada? Pela paciência dos pais. Seja paciente, irmãos. Pais, sejam pacientes para com seus filhos. Não os irrite. Não os trate de forma diferente, mas que eles sejam firmes com vocês, obedientes a vocês. Não os maltratem. Cuidem deles, para que eles não se irritem com vocês. É preciso haver união, pois um reino dividido não subsiste. Lá em Marcos 3:24. O reino dividido não subsiste. Dentro de casa pode ter dois reinos. Um filho pensa de uma forma, outro filho pensa de outra. E cada um procura os seus interesses. E não o interesse da família. Não o interesse dos pais. Não ouve os pais. Então cada um procura seus próprios interesses. Hoje tem muita gente saindo de casa e indo morar sozinhos. Por quê? Porque eles não querem ficar submissos aos pais. Outros é porque trabalham fora. Há necessidade. Mas muitos saem, eu não quero mais ficar ouvindo minha mãe na minha orelha o dia todo. À noite chega em casa, fica no meu ouvido. Eu não quero ver meu pai ficar
me pressionando, então eu vou vazar, vou morar sozinho, vou morar sozinha. É isso? Isso é bom, irmãos? Tem pessoas que falam que é bom porque a pessoa vai aprender a se virar na vida. Mas enquanto está sob o seu teto ali, irmãos, é você que comanda a sua casa. Se ele saiu, você abençoa, deixa ele ir. Mas se ele está dentro, irmãos, da sua casa, você é responsável por eles. Deus vai te cobrar de você, se você fizer qualquer coisa que desagrade o seu filho. Você tem que chamar a atenção dele na palavra, irmãos. Trazer ele dentro da palavra, você tem que falar. Você tem que orientar ele dentro da palavra de Deus, que ele está fazendo errado, você tem que falar. Se ele vai obedecer ou não, é problema dele. Se ele estiver acima de seus 20 e tantos anos, ele já tem a mente formada, ele sabe o que ele quer da vida. Se ele quer obedecer ou não a Deus. E aí a gente vê, irmãos, nessa família, como que se comportava, no caso, a Rebeca. Mas imagine que situação. Se coloca você, mulher, se coloca no lugar dela agora. Ela tendo ali Jacó ao seu lado, tendo Esaú ao seu lado, e muitas vezes não sabendo, lógico, queria cuidar dos filhos, ela cuidou, logicamente, cresceram, mas como dar atenção a um e muitas vezes não a outro, o que deveria ter dado. Mais a Jacó do que a Esaú. Imagine você, pai, ali, tendo Isaac e Jacó, Esaú e Jacó, e você dando mais, eu vou cuidar do meu primogênito, é ele que vai me suceder no dia de amanhã, é ele que vai cuidar da família no dia de amanhã. Como você se coloca nesse momento? A gente vê uma outra família, irmãos. Você lembra de José? José era um sonhador. Deus revelou a ele alguns sonhos. Seus irmãos não gostaram da atitude dele. E o que aconteceu? Pegaram e o venderam. Jogaram numa cisterna e foi vendida para os comerciantes na época. Como que ficou a situação desse homem, irmãos? Quando foi vendido lá como escravo. Era moço ainda. Imagine, irmãos, a cabeça desse rapaz. Como que ficou? Como que ele ficou amargurado com seus irmãos? Se reuniram, fizeram uma coisa ruim comigo, me venderam, estou sem pai, sem mãe, sem irmãos, numa terra estranha, num lugar estranho. Olha a situação de José, irmãos. Só que nós vemos o quê? Que em tudo isso, nós vemos o plano de Deus na vida dele. Deus tinha um plano. Eles não entendiam lá atrás que eles teriam que se curvar diante de José, no sonho. Eles não entendiam. Lá na frente foram entender. Agora imagine, irmãos, ser vendido, trabalhar na casa de Potifar, a calúnia que a mulher dele inventou dele, dizendo que estava querendo se aproveitar dela, e era em verdade isso aí. Foi para a prisão, sofreu ali na prisão, mas ele continuou firme, não arredou os pés, continuou firme com o Senhor, porque ele sabia que Deus um dia ia fazer algo na vida dele. Ele não sabia o que era. Deus ia usar ele de alguma forma. E muitas vezes, quantas vezes Deus nos leva a algumas situações para mostrar para nós lá na frente algo, para que a nossa família seja abençoada, nossa família seja transformada. Nós não entendemos hoje aqui, mas lá na frente a gente vai entender. O que você talvez passou no passado, ou está passando hoje, vai ser no dia de amanhã fruto que você vai dar, para mostrar a muitas pessoas o que Deus quer fazer na sua vida. E o que aconteceu no final, vocês sabem a história.
No final, todos foram lá buscar alimento, porque José se tornou governador do Egito. Então a gente vê, irmãos, amargura, perdão. Muitas vezes a pessoa não consegue. Ela passa situação de amargura, situação na família, situação dentro de casa, situação dentro do trabalho. Fica amargurada, se corrói por dentro. Fica numa situação difícil. Mas ele fica ali calado, sofre calado. Isso aí, irmãos, esses dias atrás o pastor Joel estava pregando sobre isso. É o que acontece muitas pessoas doentes. Muitas pessoas sofrendo por doenças devido a quê? A não liberação de perdão. A não querer perdoar. Então a gente vê, irmãos, Deus trabalha em nossa vida. Deus trabalha a nossa família da forma que Ele quer. Jacó seria o quê? A futura descendência de Israel. De onde viria quem, irmãos? As 12 tribos de Israel. Então Deus tinha um plano na vida deles. Ninguém entendia lá no passado. Sofreram situações de amargura. A mãe sofreu. O pai sofreu porque foi enganado pelo filho. Mas Deus tinha um futuro lá na frente, o esperando, que Ele iria dominar as nações. Iria ser uma sequência de Abraão, Isaac, Jacó, como a areia da praia, que a Bíblia fala. E a sua descendência seria como a areia da praia. E hoje, irmãos, a gente vê mais de 7 milhões de pessoas no mundo. Então Deus talvez tenha um plano na sua vida. E o que você está passando, essa raiz de amargura que você tem, o que está plantado dentro do seu coração, Satanás plantou dentro do seu coração, tira fora. Tira fora. Coloca hoje um basta nisso. Fala, Senhor, essa raiz de amargura eu não levo mais comigo. De jeito nenhum. José não tinha dúvidas, irmão, sobre a soberania de Deus de estar ali como governador. Ele não permitia que seu coração ficasse remoendo mágoas, ficar insistindo em lembrar das suas ofensas, ofensas dos seus irmãos. Ele tentava esquecer o passado. De que forma? Orando a Deus, buscando a Deus. Ele não permitiu que a amargura criasse raízes. Mas já pensou, ele teria todo... Ele poderia fazer, irmãos, na mente dele poderia estar... Eu não vou perdoar meus irmãos, não quero mais saber deles. Eu não vou perdoar, porque eles me aprontaram aquela... Me jogaram na cisterna, me venderam. Eu não os perdoo. O que aconteceu também com Esaú? Quando ele vende a primogenitura dele, ele vai embora, porque ele vendeu, ficou revoltado com seu irmão, foi embora. Ele queria matar Jacó. Ele queria acabar com a vida de Jacó. Estava irado, revoltado. E de repente, passa-se anos. E lá na frente, o que acontece? O próprio Jacó vai se encontrar com o irmão para pedir perdão a ele. Passou-se muitos anos. Ele achou que o irmão dele ainda queria matá-lo. Mas, irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, faz com que nossa mente mude com o tempo. E nós conseguimos perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. Que está amargurada conosco, que está chateada conosco. Então, quem sabe hoje é dia de você fazer isso? Quantos anos se passou? José, quantos anos se passou com seus irmãos? Mas ele esqueceu o que aconteceu. Ele apenas se lembrou de uma coisa: Deus me colocou neste lugar e eu vou abençoar a minha família. Não importa o que fizeram comigo,
mas eu vou abençoar a todos eles. Será que teríamos coragem de chegar, se alguém tem algum caso dessa forma com alguém, chegar hoje à noite e ligar para a pessoa e falar com a pessoa, pedir perdão para a pessoa? Ou ir amanhã na casa dela, dar um abraço nela? Você teria coragem para isso? Você teria coragem para isso? Ele não permitiu que a amargura produzisse maus frutos, José. Não se vingou dos seus irmãos. Quanta gente quer se vingar um do outro? Por coisinha pequena. Olha um problema, irmãos, que de vez em quando está vendo as famílias. Hora da herança. O pai morre, ou a mãe morre, daí a pouco já estão vendo o quê? Lá no velório já estão brigando por causa da herança. Nem enterrou o corpo, ainda estão brigando pela herança. Olha a situação que estamos vivendo hoje. José não se vingou, nenhum deles. Ele não permitiu que a amargura manchasse seu presente e seu futuro. A amargura nos impede de fazermos coisas importantes. Tira a oportunidade de sermos usados por Deus, trazendo dores, sofrimentos e muitas coisas negativas. Não perdoar, irmãos, custa caro. Você sabia? Não perdoar custa caro. Você empobrece. Tem pessoas, irmãos, que patinam na vida e não saem daquilo na área financeira, na área espiritual, não crescem. A pessoa, em vez de crescer, conquistar, ela vai regredindo e não percebe isso. Tem pessoa que fica doente. É o preço de não perdoar. Fica doente, não consegue, vai para o médico, vai para outro, não descobre a doença. É falta de perdoar ou liberar perdão. Quem não perdoa não tem paz. Perdoar é não manter os registros das falhas. É não manter o registro das falhas. Nós colocamos em nossa memória, o computador te registra tudo nele. Quando você quer descartar algo, você deleta. Na nossa mente é igual, irmãos. Nossa mente, lógico, o computador foi copiado dela. Nossa mente tem que deletar coisas do passado, coisas ruins na nossa vida. Deleta, irmãos, tira fora. Está lá no subconsciente, Senhor, tira fora. Não quero mais me lembrar disso. Apaguei, perdoei, apaguei, chega. Não quero mais. E eu gostei de uma palavra que hoje eu ouvi ontem no congresso. Eu achei muito importante, eu marquei aqui. O perdão é a senha para entrar no céu. O pastor falou isso lá, eu guardei e escrevi. O perdão é a senha para você entrar no céu. Se você não perdoar, queridos irmãos, você não perdoar, não perdoou o que fizeram para você, não adianta. É você com Deus. É você com Deus. Fique de pé. Branco, por favor. Eu não conheço a vida de todos os irmãos aqui da igreja. Alguns a gente conhece alguma coisa, outros não. Mas se você tem algo, irmãos, com alguém, você tem alguma amargura com alguém, algo que está te afligindo, ou muitas vezes você pode dizer assim, não, estou bem, estou tranquilo, não tenho problema com ninguém, mas lá no seu subconsciente algo lhe acusa, quando você vai deitar, muitas vezes você encontra aquela pessoa, aí te acusa na hora, vou ter que deparar com essa pessoa. Lá no trabalho você encontra aquela pessoa que você não quer nem ver na frente, que ele te fez algo lá que desagradou você. Não deixe brotar mais raiz de amargura no seu coração. Deixe o Espírito Santo mudar a sua vida.
perdoe. Não devo nada, perdoe. Não foi problema meu, perdoe. Lembra-se dessa última frase que eu te falei. O perdão é a senha que faz você entrar no céu. Se você tem algo para pedir perdão nessa noite, o Espírito Santo talvez está falando com você agora, para você chegar em casa e ligar para alguém para perdoar, para pedir perdão, ou você ir na casa da pessoa amanhã e dar um abraço do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, sua tia, qualquer um dos seus parentes, um amigo que era íntimo hoje não é mais, porque falou alguma coisa de você e você não gostou. Você vai, se Deus te tocar amanhã, você vai lá e vai dar um abraço nele ou nela e vai pedir perdão pelo erro seu ou não. Talvez foi erro dele, dela, mas vai lá e peça perdão, mesma coisa, abrace. Você vai tirar um peso de dentro de você, você vai tirar um peso da sua cabeça, um fardo enorme vai sair do seu ombro e você vai ver o que vai acontecer daí para frente. Tudo vai mudar. No âmbito espiritual, isso aí, irmãos, tem um peso enorme. Tem um peso enorme. Quando você pede, libera perdão. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço lá na cruz. E eu sei, Senhor, que esse alto preço que tu pagaste hoje reflete em nós, que o Senhor nos comprou com precioso sangue. E muitas vezes, Senhor, nós esquecemos que o Senhor nos perdoou. O Senhor naquela cruz levou todos os nossos pecados sobre si. Nós nos esquecemos, ó Pai, que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. E porque muitas vezes somos turrões, somos chatos, não queremos perdoar ninguém. O Senhor deu a vida por nós, porque nós não podemos dar a vida por alguém, não podemos dar um abraço em alguém, não podemos chorar junto com alguém que nos maltratou, alguém que denegriu a nós, aquele parente que há anos não converso. Se o Senhor estivesse aqui, como seria, Senhor? Em seus passos, o que faria Jesus? Ele perdoaria? Ou ele iria continuar de bronca com a pessoa, amargurado, irado? Senhor, nós temos que seguir teus passos, mas não estamos seguindo, porque o eu prevalece e não o teu Espírito em nós. Até quando isso vai acontecer em nossa vida, ó Pai? Até quando, Senhor, Satanás vai tentar dominar a nossa vida, para que não perdoamos, para que continuamos a viver no erro, a viver irado com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso colega, lá na escola. Senhor Deus, o Senhor pode estar perdoando esse irmão, essa irmã, que neste momento está colocando diante de Ti um nome, e esse perdão que Ele está liberando nesta hora tem um nome. É o nome de uma pessoa, é o nome de alguém, é o nome de um pai, é o nome de uma mãe, é o nome de um filho, é o nome de uma filha.
Senhor, Tu sabes todas as coisas. Se estão pedindo, Senhor, perdão de coração, que não seja só o perdão ao Senhor que está pedindo, mas que isso aí torne-se realidade na vida deles, torne-se realidade no coração, que é o ato quando a pessoa chega um no outro e abraça e pede perdão. Senhor, que isso aconteça durante essa semana, que essa semana não passe, Senhor, esse final de mês, temos apenas, Senhor, 10 dias para o final do mês, e nesses 10 dias, quem está sentindo, Senhor, traído, amargurado, irado, quem está sentindo chateado, até o final desse mês, ele possa se reconciliar, ó Pai, ele possa se reconciliar com a pessoa, mesmo que essa pessoa não deva nada, mesmo que essa pessoa, Senhor, não deva nada para ele, para ela, mas o Senhor possa mudar a trajetória da vida. Por que isso, Senhor? Porque eu sei que a bênção do Senhor vai ser derramada sobre essa vida, sobre essa família. Eu sei que o Senhor vai abençoar essa família, vai abençoar esse irmão, essa irmã, que nós queremos ver, Senhor, uma igreja saudável, uma igreja abençoada, uma igreja cheia da virtude do Senhor, cheia do Espírito Santo. Estamos pregando sobre isso, Senhor Deus. Família saudável, igreja saudável, saúde emocional saudável. Mas para isso, ó Pai, precisamos perdoar. Para isso precisamos, Senhor, liberar perdão. Para isso precisamos mudar nossa mente e não ficarmos falando, ele tem que vir até mim, se ajoelhar nos meus pés. Jesus faria isso? Para que ele morreu? Nós nem existíamos naquela época. Ele morreu por você, por mim. Por que não hoje chegar a pessoa, se precisar ajoelhar os pés, ajoelha? Por que ser turrão? Porque o ego fala mais alto? Pegue o telefone essa semana, ligue, eu faço surpresa para a pessoa, vai lá, abrace, beije, peça perdão, porque o Senhor se agrada disso. O Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai mudar o quadro da tua vida. Talvez essa enfermidade que você está passando é porque você não está liberando perdão. Esse problema que você está passando, situações que você está passando, você não está entendendo. Você tem que liberar perdão para aquele diretor da empresa que te prejudicou, aquele seu chefe, seu executivo da empresa, que te mandou embora, aprontou alguma com você. Procure ele. Vá lá, peça perdão. Ah, mas ele não é crente. Não tem problema. O importante é que você faz sua parte e Deus vai abençoar a sua vida. Aquele pai que falou tanto do filho, amaldiçoou o filho. O filho se sente numa situação, meu pai me amaldiçoou. Vai lá pedir perdão para o teu pai. Vai lá pedir perdão para ele, para ela, para a mãe. Até quando vai ficar desse jeito? Até quando a sua cabeça vai ficar desse jeito? Se martirizando e nada dando certo, e você não sabe por que não dá certo? Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, faça um milagre, Senhor, na vida dos teus filhos. Faça um milagre na vida dos teus filhos, Pai. Deus, que essas famílias sejam curadas,
transformadas, Senhor Deus. Sejam mudadas, ó Pai. Que hoje eles possam entender o que é perdão. Vários dias falamos sobre isso. Pastores falaram sobre isso. Senhor, mas nós não vamos cessar de continuar falando. Se não perdoar, não vai ser abençoado. Oh Deus, te agradeço, Deus. Te louvo, Pai, pela vida dos teus filhos.